Ao definir a saúde como direito de todos e dever do Estado, a Constituição brasileira conferiu ao Ministério Público a defesa dos direitos da população ao acesso integral à saúde pública. Mas como garantir esses direitos sem colocar em risco o acesso universal à saúde? E a organização do SUS? Como avaliar se o gestor deve ser responsabilizado? No bate-papo de hoje, você vai entender essas e outras questões. E também vai conhecer os esforços do Ministério Público e do Ministério da Saúde para qualificar os promotores sobre temas da saúde pública. Eu vou conversar com Cláudia Seabra, promotora de Justiça do Piauí, e com Vera Pepe, coordenadora do curso de aperfeiçoamento em Política e Gestão de Saúde Pública, ministrado pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. O bate-papo vai começar agora. Cláudia, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Nós aqui agradecemos, é um prazer estar aqui, poder colaborar, não é, com o Canal Saúde. Cláudia, está lá na Constituição, né? Saúde, direito de todos e dever do Estado. Qual é o papel do Ministério Público, né, na garantia do direito à saúde para o cidadão aqui no Brasil? Veja, é um papel por demais relevante. Primeiro, trazido pelo texto constitucional de 88, e colocando o Ministério Público nesse status de defensor desse direito, a própria Constituição reconhecendo o direito à saúde, não é, ou a saúde pública como um direito de relevância pública, e isso para nós é por demais importante, porque corolário do próprio direito à vida, e para o operador do direito, que significa dizer que ele pressupõe, ele precede, ele tem esse plus constitucional, esse status de preceder a qualquer outro direito ou qualquer outra política social. Então, não é um papel muito amplo que nós atuamos desde a garantia do direito à saúde como um todo, da atenção básica, média e alta complexidade, do acesso, mas principalmente a fazer com que o sistema de saúde, dentro dos seus princípios e diretrizes, possam de fato ser efetivado. Que o SUS, descrito na Constituição, não é, se aproxime do SUS real, vivido pela população e que acorre diariamente às promotorias de justiça de todo o Brasil. Agora, Cláudia, é uma tarefa árdua, né? Conseguir aproximar o SUS constitucional, aquele que está lá no papel, aquele idealizado por sanitaristas, né, do SUS real com todos os seus problemas, que a gente sabe que existe, né? O grande desafio do Ministério Público é exatamente ter uma pessoa que tem uma formação jurídica, né, que não teve no seu arcabouço, na sua formação acadêmica, vamos dizer, o direito sanitário, como se já o Cunha chamar, e atuar nessa área. E é por isso de relevância pública, que o Ministério Público brasileiro tem buscado, tem procurado se organizar, né, desde a Carta de Palmas, onde houve uma reunião dos procuradores gerais de justiça, no sentido de fomentar a implantação de promotorias especializadas em todo o Brasil, promotorias especializadas com atuação em saúde pública e centros de apoio operacionais, que são órgãos de assessoramento dentro da estrutura pública do brasileira, para dar esse apoio operacional ao promotor de justiça, que muitas vezes tem que lidar com saúde, com meio ambiente, com o direito civil, com o direito penal, né? E isso tem sido um grande desafio, não é, da capilaridade de todo o MP, muitas vezes da falta de estrutura mesmo dos profissionais e das dificuldades, não é, do próprio sistema, de compreensão desse sistema, não é, sui generis, mas que nós somos defensores dele, né, porque sabemos da conquista social, de toda uma luta lá iniciada na 8ª Conferência, para que nós tivéssemos incluído na nossa Carta Magna saúde como direito. Agora, Cláudia, embora esteja acontecendo já há algum tempo, como você falou, essa tentativa de aproximação, né, do Judiciário, do Ministério Público, né, com os gestores do SUS e também a qualificação dessas pessoas que trabalham no MP, né, no Judiciário, ainda há muitos processos de judicialização da saúde que acabam afetando o Sistema Único de Saúde, que acabam afetando a organização do Sistema Único de Saúde.
E isso é um problema para o sistema, que acaba desorganizando, um problema para os gestores. O que você acha que está faltando ainda? Veja, eu acho que, primeiro, é fato que existe. E é por isso, sim, que não é só o Ministério Público que é legitimado a demandar em ações judiciais visando a implementação de algum direito ou a garantia, né, implementação de alguma política ou a garantia de algum direito. Nós temos outros legitimados a ingressar com essas ações. Todos os advogados do Brasil, todos os defensores públicos dos estados e da União também são legitimados a fazê-lo. Mas eu preciso registrar, o Ministério Público brasileiro, ele tem se organizado há muito tempo de forma para que possa realmente se qualificar, se capacitar, conhecer esse direito sanitário, conhecer o Sistema Único de Saúde, desde o seu planejamento, seus instrumentos de planejamento, as suas estruturas de controle, para que a gente possa realmente atuar, seja no extrajudicial, como nós dissemos, e as grandes demandas, as maiores demandas, na verdade, trazidas ao Ministério Público, são demandas resolvidas sem precisar recorrer ao Poder Judiciário, sem se judicializar, mas que, muitas vezes, o Poder Judiciário é, sem dúvida, a última alternativa para a garantia desses direitos. E veja, só se atua realmente sem desnaturar o sistema, sem comprometer, se conhece esse sistema e o seu funcionamento como um todo. Por isso é que ser promotor de justiça de saúde pública no Brasil não é uma função fácil. Mas é importante também lhe dizer que muitas das demandas judicializadas, elas nascem da omissão ou da inação de alguns gestores. Quer dizer, o Ministério Público, ele busca, através dos instrumentos legais de que dispõe, como o termo de ajustamento de conduta ou a própria recomendação, porque ele já diagnosticou, o problema de saúde, a dissonância desse problema com o arcabouço legal, e nós estamos ali utilizando desses instrumentos para que o gestor faça a adequação da política. Se não faz, através do acolhimento de uma recomendação ou da celebração de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, nós recorremos ao Poder Judiciário para implementar muitas vezes demandas, quer dizer, que na verdade é da natureza do próprio gestor fazê-lo. Mas o gestor ele tem um problema na mão, que é o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, né? Como lidar com isso também, né? Veja, é fato, e o subfinanciamento é um dos pontos mais candentes do sistema. E diariamente há que se fazer escolhas. E para que não haja mais iniquidade no SUS, é que nós buscamos, primeiro, nos pautar. As grandes demandas judiciais, via de regra, são demandas de medicamentos. Então, o Ministério Público Brasileiro tem um entendimento. Só se busca judicialmente medicamentos que estão registrados na Anvisa, que tem registros na Anvisa. Hoje não acontece mais Acontece, mas deve ser a exceção. No Ministério Público Brasileiro, há enunciados da COPEDES, aprovados pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que nós precisamos, a nossa atuação deve ser prioritariamente por garantia dos medicamentos que estão nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS. Excepcionalmente, na prescrição de um médico do próprio sistema, e em ele justificando essa prescrição, não havendo alternativas terapêuticas outras, sim, o Ministério Público deve acionar o Poder Judiciário, na negativa do gestor, a garantir esse fármaco ao seu usuário. Mas então, muitas vezes o gestor, ele não é ele que nega a garantia, ele é obrigado, ele é levado a isso por conta de situações que fogem da capacidade, né, e da atuação dele, né? E aí, como responsabilizar esse gestor, né, por conta disso? Na verdade, assim, ser um gestor de saúde numa legislação que pretende, se oferecer desde a promoção, a prevenção e até os cuidados curativos em saúde e paliativos, não realmente é um grande desafio. Mas por isso que nós precisamos sempre, primeiro, agir com responsabilidade, atuar reconhecendo o que é prioritário no SUS, muitas vezes impulsionar o médico prescritor, veja, as demandas judiciais, elas nascem, é importante dizer, de uma prescrição de um médico do próprio sistema.
E como Ministério Público, nós compreendemos que aquele profissional, ele pertencendo ao sistema, ele criou uma obrigação, com base no princípio da integralidade, para a garantia daquele direito. E aí, por isso que não é um problema fácil de se enfrentar. É que nós precisamos fazer com que todos esses atores envolvidos, inclusive o Ministério Público, né, a Defensoria Pública, a OAB, compreendam esse sistema e para que possa atuar dentro do próprio sistema com responsabilidade, conhecendo as dificuldades, priorizando os protocolos, não é, no caso de medicamentos, e só excepcionalmente fazer esse acionamento do gestor. E aí sempre levando em consideração, né, tendo um olhar mais amplo, né, para avaliar realmente as condições que impossibilitaram, né, aquele gestor, aquela unidade de saúde, fornecer o que o usuário realmente precisa, né? Exatamente. Essa compreensão é necessária, esse diálogo, essa proximidade dos membros do Ministério Público com os gestores, ela é cada vez maior, não é? Assim como dos conselhos de saúde, que em regra são os fiscais natos e primeiros do sistema, quem devem conhecer os problemas de saúde, né, das suas comunidades. E nós, Ministério Público, também temos inclusive como diretriz da própria instituição, fazer essa proximidade com o controle social. Como é que vocês avaliam se é um problema estrutural, um problema de subfinanciamento ou é um problema de gestão? Veja, nós temos uma das atribuições do Ministério Público é também fazer o acompanhamento dos instrumentos de gestão, não é? Inclusive dos relatórios quadrimestrais que deve ser apresentado aos conselhos de saúde e às casas legislativas. Ali, todo gestor, a cada 4 meses, ele deve dizer à sociedade o quanto ele gastou, com o que ele gastou, se há ou não, por exemplo, relatórios, auditorias em andamento ou a serem programadas, e para que a sociedade possa acompanhar e também acompanhar a conta de quanto aquele gestor tem gasto com ações e serviços de saúde do orçamento próprio. O que nós temos visto é que muitos gestores têm gastos aquém do limite mínimo legal com ações e serviços de saúde afim, ou muitas vezes na tentativa de alocar outras despesas que não são diretamente consideradas como ações de serviço de saúde. E nós temos um trabalho também em parceria com as promotorias de defesa do patrimônio público, né, onde tem toda uma investigação, muitas vezes, para auferir uma possível malversação desses recursos. E é por isso que a gente diz, reconhecemos, recursos para a saúde, eles não são infinitos, mas o que nós temos visto, na grande maioria dos estados, é uma má gestão desses recursos ou mesmo a malversação dos mesmos. E isso passa também pela precarização dos cargos técnicos. Nós temos vivenciado muitos gestores de saúde que sequer conhecem o sistema que ele deve gerenciar, que ele deve gerir. E isso é terrível, porque as escolhas do gestor têm um impacto financeiro, como tem um impacto na saúde daquela população. E é no estado realmente que acontece isso, né? Muitos estados, a maioria dos estados, não investe os 12%, né, garantidos por lei na saúde, né? No meu estado, por exemplo, nós ingressamos em 2 exercícios com ações judiciais para compeli-lo, né, para que o Poder Judiciário possa realmente obrigar o Estado a realocar recursos, né, num montante considerável, inclusive, que ele deveria ter implementado em ações de serviço de saúde para atingir pelo menos os 12%. O que se tem visto, por outro lado, que os municípios brasileiros eles têm gasto acima do mínimo permitido constitucional, acima dos 15% do seu orçamento. Sim. Talvez pelo próprio modelo, né, descentralizado, de município estar na base, como executor de toda a política, ou executor principal, ainda que quase todas as ações precisem dessa complementariedade financeira dos estados e da União. Agora, como é que é a atuação do Ministério Público com os planos de saúde, com a saúde suplementar? Bom, dentro da estrutura do Ministério Público, e aí às vezes varia de alguns estados, nós temos as promotorias especializadas na defesa do consumidor e ainda existem os PROCONs,
do Ministério Público. Nós temos ainda alguns estados onde existem programas de defesa do consumidor que terminam por abarcar essa defesa ou essa fiscalização em relação à saúde suplementar aos planos de saúde. No nosso caso, são promotorias especializadas em saúde pública. E é importante a gente sempre estar dialogando, porque nós sabemos sempre que há, não é, muitos da saúde suplementar, ela é financiada com recursos, não é, do próprio SUS, ou que deveriam estar no SUS. Essa conta, ela nem sempre é fechada. Às vezes eu tenho um usuário, e a gente vê isso muito até na própria promotoria de saúde pública, usuários que têm planos de saúde, eles entram no Sistema Único de Saúde para garantir aquilo que o plano não dá. Principalmente na alta complexidade. Né? Notadamente na alta complexidade. Ninguém, né, oferece transplante no Brasil, senão o Sistema Único de Saúde. Né? A própria vacinação, somente o SUS. Por isso que nós somos defensores do SUS, que é de todos nós, que é uma luta da sociedade, uma luta grande e que precisa cada vez mais, neste momento de contingenciamento de recursos, fazer com que toda essa sociedade brasileira se volte a esse olhar para a defesa do SUS, sob pena de perdermos, de retroagirmos numa conquista tamanha para a sociedade brasileira. Cláudia, muito obrigado por esse bate-papo na saúde, parabéns pela sua dedicação e pelo seu empenho em entender o Sistema Único de Saúde, né, para tomar as decisões certas, né, para esse sistema que tem que ser universal e atender a todos os brasileiros. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade e estamos à disposição sempre. O bate-papo na saúde vai fazer um rápido intervalo, mas não saia daí que eu volto daqui a pouco. Até já! O Bate-Papo na Saúde está de volta. Agora eu vou conversar com Vera Pepe, ela é pesquisadora da ENSP e coordenadora do curso de aperfeiçoamento em Política e Gestão da Saúde Pública para o Ministério Público. Vera, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Eu que agradeço a oportunidade. Vera, queria começar com você explicando qual o impacto para o Sistema Único de Saúde, né, quando ele recebe e tem que dar conta de todas essas demandas judiciais por leitos em hospitais, por exemplo, UTIs de hospitais, medicamentos caríssimos. Qual o impacto dessas demandas judiciais para o Sistema Único de Saúde? Tem que se situar essas demandas num contexto mais geral, não é? Existem demandas que são demandas que vão ao encontro do direito à saúde, quando de fato faltam os medicamentos que estão nas listas, que são selecionados, não é? Quando de fato aquela intervenção ela é indicada, né? O problema são as demandas que são demandas que não estão nas listas, demandas de medicamentos que às vezes não têm registro na agência reguladora, ou que estão indicados, que são prescritos para uma indicação que não é indicação registrada. Dependendo do volume, dependendo do valor, dependendo de várias coisas, você pode ter vários tipos de impacto, não é? Um que é a própria dificuldade da gestão dela dar conta de manter essas demandas, a gestão das demandas e a gestão normal do sistema, não é? Muitos estados e municípios acabam fazendo lugares paralelos para essa gestão, né? Outros locais que não o local da gestão normal do sistema. Então, às vezes, elas trazem um impacto na desorganização. Podem trazer um impacto na própria segurança da pessoa que vai utilizar, às vezes, uma coisa que não é indicada para aquele caso, não é? E pode também gerar a questão da desorganização financeira, né? Então, mas é bom frisar isso, né? Que não quer dizer que todas as demandas elas sejam demandas que não vão de fato ao encontro do direito à saúde. E muitas vezes as demandas elas são uma forma também, não é, de proteger a população do gestor que às vezes tem
tem problemas, não é? Agora, essas demandas que você falou, né, de medicamentos que não foram liberados pela Anvisa ou que não estão na lista, na lista do SUS, né, isso também pode indicar uma insuficiência do sistema? Essa é a grande discussão. Até que ponto você tem uma pressão pela incorporação do complexo industrial, não é? Porque envolvido nessas demandas existem interesses econômicos bastante Da indústria farmacêutica? poderosos da indústria farmacêutica, né? No sentido de incorporar ao sistema de saúde tecnologias de ponta e muito mais caras e nem sempre muito bem estudadas quanto aos seus efeitos negativos, né? E por outro lado, o atraso na incorporação. É verdade que em alguns casos, não é, de fato, essas demandas traduzem um atraso na incorporação, né? Tivemos alguns casos como do câncer de mama, que foi um problema mesmo do atraso na incorporação. Então essa é o grande debate que se faz em torno desses medicamentos que não estão nas listas, não é? Já há algum tempo, né, existe um movimento, né, para aproximar o Ministério Público da gestão de saúde pública no SUS, né? E você é coordenadora de um curso promovido pela ENSP, né? É um curso de ensino à distância. Queria que você falasse um pouco desse curso, da importância desse curso, né, para o Sistema Único de Saúde. Nossa aproximação, ela tem sido muito no sentido de qualificar a atuação do Ministério Público para que eles caminhem junto com o sistema de saúde, né? Uma aproximação dos dois sistemas no sentido de que a tutela coletiva da saúde tem ela de fato, né? Porque é o interesse de todos nós, claro, do sistema de saúde e do sistema de justiça, é de que você tenha de fato a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde efetivo, não é? Então essa efetivação, nós acreditamos muito que você consiga nessa aproximação em que eles possam auxiliar, trabalhar em conjunto com o sistema de saúde para a melhoria da gestão e das políticas do sistema de saúde. Nesse sentido, é muito mais amplo do que as demandas individuais. Quase 200 promotores e pessoas que trabalham no Ministério Público estiveram aqui na Fiocruz, né? Isso, nós tivemos o primeiro momento presencial. O curso é um curso na modalidade do ensino à distância. Todos os estados têm representantes? Todos, né? Os estados estão aqui, praticamente todos os estados estão aqui representados, seja com promotores, seja com membros, com funcionários, servidores do Ministério Público, não é? Indicados pelos seus procuradores gerais. Então, é um esforço não só da escola de saúde pública, mas ele tem, eu acho que talvez a novidade dele é justamente uma construção conjunta. Esse curso ele veio como uma demanda da Comissão de Defesa Permanente de Saúde do Ministério Público, e nós estamos trabalhando há uns 2 anos na construção coletiva desse curso, tanto com o Ministério Público como com o Ministério da Saúde, que é o financiador, mas mais do que o financiador, ele hoje também faz parte da coordenação, da equipe de coordenação, e de fato tem sido uma construção conjunta. Eles trouxeram os casos da vida real do Ministério Público. Então, nós temos distintas estratégias metodológicas para nos aproximar, né, da vida real deles, para discutir a política e a gestão a partir daquilo que é a prática dos ministérios públicos, né, e vimos processando todos esses casos, escolhendo os temas, porque é sempre uma escolha de Sofia, não é? A gente verdade, não consegue fazer tudo o que gostaria. Então, eu acho que a grande novidade é essa construção conjunta e é esse olhar para a saúde que não é o olhar a partir do direito sanitário, né? Nós
discutimos, conversamos muito entre nós, com esses membros da COPEDES, que essa mudança no olhar, né? Porque eles já tiveram alguns cursos de direito sanitário, né? Nós vamos fazer um curso ao contrário, o olhar vai ser o olhar da saúde e não o da norma, e não claro que a norma ela vai entrar como um dos instrumentos para a atuação, não é? Mas a construção tem sido no sentido de olhar para o que acontece a partir da ótica dos constrangimentos do sistema. Então, que eles compreendam quais são os constrangimentos dos sistemas, o que constrange um gestor também a fazer, ou atuar de acordo com o que a norma diz pouco que está do ele... outro lado, né? Não necessariamente está de outro lado, mas compreender que existem constrangimentos e que existem situações em que a norma também ela não dá conta de toda a realidade, né? Que precisam ser consideradas. Tá certo, exatamente. Vera. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Obrigada. Parabéns por esse trabalho, que eu acho que é importante para o Sistema Único de Saúde. E que, além de qualificar, ele amplie esse olhar, como você falou, né? Obrigada, nós que agradecemos, Paulo. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui. A gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!